Muito boa tarde a todos os ouvintes do programa Tarde da Rádio. É um gosto estar aqui convosco em mais uma edição da rúbrica Vamos Falar de Saúde. Saúde em primeiro lugar, José Alberto Fialho, aqui por retomar os trabalhos deste programa e que foi alvo do interregno por os motivos conhecidos e desejar-lhe as maiores felicidades e saúde nesta fase da vida. E como é de saúde que vos falo, hoje que se assinala o Dia Mundial do Trabalhador, nada melhor do que falar da saúde do trabalhador, e hoje vou-vos falar de saúde no local de trabalho, como prevenir acidentes de trabalho e a promoção da nossa saúde no nosso local de trabalho, sendo fundamental nos dias que correm. A garantia da segurança e da saúde nos locais de trabalho são um dos direitos dos trabalhadores adquiridos há muitos anos esta parte. As condições de segurança e as condições de saúde que temos no nosso local de trabalho são responsáveis por uma maior motivação para o trabalho, para o bem-estar da própria pessoa, fazem aumentar a produtividade, por outro lado acabam por diminuir acidentes de trabalho e diminuir também aqui o número do absentismo, das faltas ao local de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho revela que a cada ano acontecem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho. Destes, muitos acabam por gerar cerca de 160 milhões de doenças profissionais e doenças profissionais com caráter crónico, e este número acaba por também culminar em cerca de 2 milhões de óbitos anuais devido a acidentes e demais condições de trabalho. Portanto, sendo hoje Dia do Trabalhador, entendo que ser uma temática importante de abordar e, sobretudo, dar aqui algumas dicas de como prevenir acidentes de trabalho e ter melhores níveis de saúde no nosso local, onde passamos, quer se queira, quer não, no nosso local de trabalho acabamos de passar cerca de 1/3 da nossa vida. Para começarmos a falar desta temática, vou-vos apresentar alguns fatores de risco que fazem com que aconteçam acidentes de trabalho e que põem em causa a nossa saúde durante a nossa atividade profissional. Fatores de risco: as posições que nós adotamos para trabalhar, posições corporais muitas vezes extremas e que não são aconselhadas no executar de algumas tarefas, a aplicação da força sobre algumas partes do corpo e alguns grupos musculares, a repetitividade da ação dessa tarefa, a própria exposição a que estamos sujeitos a agentes químicos e agentes de origem mecânica, um ritmo de trabalho intenso, a monotonia das próprias tarefas, a pouca rotatividade que possa acontecer em termos organizacionais e que faz com que tenhamos diariamente que cumprir as mesmas tarefas, e depois outros fatores de ordem individual e pessoal de cada um dos trabalhadores, a própria idade, o sexo, trabalhos mais diferenciados para mulheres e homens, e depois condições de saúde de cada um, de acordo com os fatores de risco que cada um tem. São estes fatores que condicionam a ocorrência de acidentes de trabalho e que põem em causa a nossa saúde. As noções e os conceitos de perigo e de risco são fundamentais e devem ser tidas em conta quando no local de trabalho devemos todos, nas diferentes áreas que possamos trabalhar, antever os danos em saúde que podem acontecer na sequência de acidentes de trabalho. Danos esses que podem ser sobretudo a nível físico, lesões físicas, as fraturas, os cortes, os entorces, as queimaduras, lesões sobretudo a nível físico, muscular, e do ponto de vista profissional também o risco acresce aqui, algum tipo de tarefas e trabalho, acresce aqui a probabilidade de contrair algumas doenças profissionais, como sendo as tendinites, a surdez, doenças do ponto de vista respiratório devido à exposição a químicos, um aumento da incidência de alergias, a fadiga e o stress, aqui muito relacionado com o aparecimento da doença mental, das depressões, da doença psiquiátrica, muitas vezes na sequência de trabalhos que acabam por ser desadequados à pessoa. Portanto, é fundamental ter essa ideia de que o perigo e o risco acaba por provocar danos, e aquilo que devemos fazer é atuar sobre este risco
e cabe a todos nós. Existe atualmente formas disso ser feito em termos das equipas que tratam a higiene, a segurança e a saúde no trabalho. Criar-se normas e procedimentos no sentido de prevenir. Fundamental falarmos de prevenção. Prevenção de acidentes e promoção da saúde no local de trabalho. Medidas importantes que visam diminuir aqui o risco que nós estamos expostos aos acidentes. É fundamental esta temática para os empregados, para quem é empregado, mas também para o empregador, para o empresário, que tem a seu cargo um conjunto de trabalhadores e que deve promover o bem-estar no local de trabalho. É importante ter espaços adequados à função que cada um executa, ter uma correta iluminação adequada às necessidades do trabalho em si e às necessidades de cada trabalhador, haver o cuidado da proteção ao ruído, à radiação, ao calor extremo e também à umidade. Importante o mobiliário ser ajustado e adaptado à tarefa que se está a executar, haver uma correta disposição dos materiais no espaço onde nós estamos a trabalhar, no sentido de digamos, otimizar aqui todo o processo e evitar efetivamente acidentes. Ter organizado o local de trabalho também neste sentido e promover aqui a rotatividade das tarefas, para não ser sempre o mesmo trabalhador a executar aquelas tarefas, no sentido de prevenir aqui algumas lesões, por exemplo, a nível neuromuscular. Importante, por exemplo, para quem faz transportes de cargas e pega em pesos, em atividades laborais, digamos, mais intensas do ponto de vista físico, importante, quando o transporte de cargas e pesos, ter uma zona de circulação desimpedida, olhar aos pavimentos se são antiderrapantes ou não, olhar à sua inclinação, preferir, nomeadamente, equipamentos de tração que possam ser um auxílio e diminuam a necessidade de fazer carga e fazer força, e depois terem atenção também à manutenção desses equipamentos que ajudam o trabalhador a executar essas tarefas. São dicas importantes que muitas vezes são deixadas para trás e que levam e que ficam na origem de algum tipo de acidentes de trabalho. Depois, fundamental em qualquer tarefa, desde a mais, digamos, intensa à mais suave, de acordo com as atividades de cada um, respeitar os tempos de pausa. Pausa esta no sentido de haver um certo relaxamento de grupos musculares que estão a ser utilizados a cada uma destas tarefas, desde, por exemplo, uma função de pedreiro, que é digamos, é sujeito a um esforço físico maior, mas também um escriturário que está muitas horas na mesma posição, digamos, com um bloqueio de alguns grupos neuromusculares. É importante estes tempos de pausa, no sentido de repouso e de relaxamento de alguns músculos, de maneira a se poder reiniciar a atividade com o mínimo de dano possível para a pessoa. As organizações que cuidam e regulamentam toda esta atividade laboral e os cuidados a ter em termos de saúde no nosso dia-a-dia no local de trabalho, efetivamente têm aqui uma responsabilidade maior de ter junto das empresas e do empregador medidas que façam com que haja um seguimento médico, um seguimento clínico de cada um dos trabalhadores, no sentido de avaliar o seu estado de saúde, avaliar, sobretudo, e controlar os fatores de risco que cada um tem do ponto de vista muito pessoal, controlar as doenças de cada um, no sentido também de otimizar aqui o bem-estar no local de trabalho e prevenir alguns acidentes que podem advir destes antecedentes pessoais que cada um deve ter. E, por outro lado, essas instituições também têm o dever de promover, digamos, ações de formação e ações de sensibilização para esta temática, que muitas vezes é descurada por parte do empregador e do empregado. Muitas vezes, digamos que não se presta a devida atenção, não se dá o devido valor a estas medidas, e que estas medidas podem mesmo salvar vidas no sentido da prevenção de acidentes, diminuem, como já falei, as faltas ao local de trabalho e digamos que, uma vez que no nosso local de trabalho passamos grande parte da nossa vida, é fundamental haver esse cuidado de haver regras de segurança no sentido da promoção da saúde e do bem-estar, e digamos também daqui promover a nossa longevidade enquanto seres humanos e enquanto trabalhadores. No Dia do Trabalhador é isto que tinha para vos vir dizer, é uma temática diferente, mas que considero importante nos dias que correm. Despeço-me, até um próximo programa e haja saúde.